Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valéria e você está no canal Cultivando Vidas e Cias. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu convido vocês para fazer uma arte aqui comigo. Vamos utilizar tampinhas de requeijão, um prato que vem em disco de pizza, um prato quebrado. Vamos utilizar também aqueles rolos de papelão que vem em papel alumínio, aqueles rolos maiores, né? Ele tem 45 centímetros, me parece. Vou estar furando ele embaixo e em cima, um furo de um lado e do outro, na mesma direção, os furos, né? Pra gente amarrar depois e dar certo. E eu vou estar colando aqui com cola quente, sempre procurando colocar os furos rentes uns com os outros, né? E aí vou estar fazendo esse procedimento em todo o papelão. Ele tem 7 rolos de papelão, um vai no meio, os outros nas laterais. Eu vou estar colando todos eles aqui com cola quente. Olha como fica. Dos dois lados eu furei. E eu vou estar prendendo eles aqui com fita crepe para reforçar, procurando sempre manter o formato, né, dos rolos, que eu quero preservar isso nele. E aqui eu vou utilizar também o arame galvanizado. Vou estar amarrando eles aqui, sempre fazendo um gancho em cada ponto. Eu gosto de fazer um gancho virado para cada lado, né? Procurar fazer um virado para cada lado. Eu vou estar alternando aqui as direções dos ganchos para dar mais segurança na peça, né? Mais firmeza, mais resistência. Vou fazer esse embaixo e em cima, e aqui as tampinhas do requeijão, tenho 8 tampinhas aqui, vou fazer furo de um lado e de outro também, para estar encaixando o arame galvanizado. Deixando entre uma tampinha e a outra, mais ou menos um dedo de distância, né? Procurando manter mais ou menos a mesma distância e amarrar esse arame galvanizado aqui. Aqui eu vou usar 2 sacolinhas, vou quebrar o prato, né? Vou quebrar esse vidro aqui do prato. Eu gostei do desenho desse prato porque ele tem umas bolinhas. Eu quero utilizar esse efeito dele, vou estar colocando dentro de uma calça jeans e vou quebrar no chão. Aqui eu tô simulando para vocês, mas eu vou quebrar no chão, né? Para não estragar aqui minha mesa. Vou estar passando na peneira para separar mais ou menos os pedaços, né? O tamanho dos pedaços. Eu vou utilizar esses pedaços maiores para fazer o detalhe aqui. Vou untar esse pratinho aqui de isopor. Isso aqui é um disco que vem nas pizzas, né? Naqueles discos de pizza. Aqui eu vou fazer uma massa com 2 partes de areia para uma de cimento. Eu usei 2 latinhas de 500 gramas de areia e uma de cimento. Vou estar fazendo uma massa macia aqui para iniciar o nosso trabalho. Colocando água aos poucos, né, para dar a textura da massa. Aqui eu vou utilizar aquela parte mais fina do vidro, vou passar na peneira fina, vou utilizar ela aqui no meio da massa também. Vou preencher as tampinhas. Aquela parte que sobrou, sem ser a parte que passou na peneira dos vidros, eu vou preencher aqui nas tampinhas também. Utilizar nas tampinhas, aquele vidro. Vou fazer uma calda de cimento aqui com pigmento preto, uma colher de cola, 2 colheres de cimento. Vou estar colocando um pouco do cimento, né, em pó aqui, para alisar um pouquinho mais aqui sobre as tampinhas. Vou virar essas tampinhas sobre o prato, o disco de isopor. Acertando aqui o formato entre uma tampinha e outra, procurar manter o formatinho arredondado aqui, né, das tampinhas. Não vou tampar as tampinhas, eu vou deixar elas aparentes. Vou só preencher os locais que eu deixei entre meio uma tampinha e outra, fazendo o desenho, né, arredondado. E aqui vou encaixar os pedacinhos de vidro, né, sempre procurando manter aquelas bolinhas que eu comentei com vocês, que tem no fundo do prato, para dar o efeito que eu quero aqui na peça.
estar preenchendo aqui o melhor que eu puder, né? Encaixando uma pecinha de vidro na outra. Aqui eu vou tirar a areia mais grossa, né, da areia e vou pigmentar eles com o pigmento azul escuro. E aqui eu despejo o restante da calda, daquela calda que a gente fez, né, com pigmento preto, e coloco um pouco da massa de cimento e vou encaixar os arames que a gente colocou aqui, firmando bem para que eles se entrem no meio da massa, né? E vou preencher ao redor dos canos aqui, os tubos de papelão, né? O restinho da calda que sobrou, coloco mais uma colher de cimento e mais uma colher de cola e vou agregando água até dar uma calda aqui para passar nos canos aqui de papelão, para dar mais aderência na massa, né? Quando a gente for pôr massa de cimento aqui. Aqui eu tenho 20 centímetros de arame galvanizado que eu dobro ao meio, faço ganchos na ponta para estar dando reforço aqui pro tampo do nosso suporte, né? Para plantas, ou se não, uma mesinha mesmo, fica muito bonitinho, dá para ser usado como uma mesinha também. Uma mesinha para salas, né? Para pôr em cantinho, para pôr uma peça. Ficou muito bonitinho, eu gostei bastante do resultado. Se você tiver gostado também, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com algum amigo que também gosta, né, de artesanatos relacionados ao jardim. E se você não for inscrito no canal, lembre-se de ativar o sininho para você estar recebendo todas as notificações que eu vou estar postando aqui, né, trazendo sempre novidades aqui para compartilhar com vocês. E aqui eu vou estar adicionando essa massa em toda a peça, né? Sempre procurando manter o formato arredondado dos canos, né? Os canudos de papelão aqui. Embaixo também vou procurar manter as tampinhas o mais limpo que eu puder, né? Que eu quero manter elas aparentes. E aqui eu faço uma massa com uma latinha de papel triturado, uma latinha de isopor e uma latinha de cimento. Eu tô usando como medida a latinha de 500 gramas. E aqui eu vou usar 2 garrafas PETs e meia para fazer esse cano, né? Para estar colocando nesse cano do meio aqui. Vou preencher aquele canudo de papelão mais ou menos até quase cheio. Vou faltar mais ou menos um palmo para acabar de encher. E vou estar colocando esse cano aqui no meio, preenchendo com massa, né? Ele vai se encher inteirinho de massa. E vou acabar de preencher aqui os canos. Todos eles eu vou colocar massa. Mas nesse do meio eu vou colocar esse cano, né, que a gente fez com garrafa PET para dar reforço. E vou estar colocando nos laterais, eu vou preencher com massa e pedaços de isopor. Eu alterno, né, um pouco de massa e um pedaço de isopor, vou alternando para economizar nossa massa, né? Vai ficar forte também, porque eu vou apertar com um pauzinho, vou apertando esses pedaços de isopor dentro da massa, como se fossem tijolinhos, né? Vou estar agregando eles aqui, para que a nossa peça não fique tão pesada também, né? Mas ela vai ter resistência. O tubinho feito com a garrafa PET, ele fica bem resistente. Eu vou estar preenchendo, deixando mais ou menos um dedo só faltando para acabar de preencher. Sempre apertando com um pauzinho para que possa ficar todo cheinho, né, de massa. E aqui eu vou fazer uma calda de cimento, vou molhar 2 tiras de tecido, né? Vou fazer uma natinha de cimento com uma colher de cola. Até dar essa textura aqui. Vou passar esse tecido pra gente estar envolvendo aqui na nossa peça. Aqui ela já tá um pouco seca, né? Vou umedecer com água, passar essa nata aqui também. E vou enrolar essas tiras de tecido aqui por toda a peça para que dê mais resistência, procurando manter as partes arredondadas em evidência, né? Para dar mais resistência para nossa peça, para que não venha a trincar. Aqui eu vou fazer uma outra massa. Aqui eu vou utilizar uma latinha de papel triturado e uma latinha de areia e uma de cimento. E vou estar preenchendo aqui toda a peça.
sempre procurando manter a forma arredondada dos canos, né? Do papelão aqui, dos canos de papelão. Manter esse formato até o final, para que a gente ganhe o desenho aqui na nossa peça. Aqui a peça já deu uma secada, eu vou umedecer a parte de baixo, né? Vou pegar um pedaço de tela, dobrar as pontas. Aqui eu tenho 3 pedaços de arame galvanizado, que eu vou utilizar novamente. Vou untar novamente o disquinho de isopor. Aqui eu vou fazer uma massa só de areia com cimento, né? 2 partes de areia e uma de cimento. Vou estar colocando essa tela aqui para dar reforço, né? Na parte inferior da peça, e vou assentar essa peça aqui, procurando colocar massa o suficiente para que entre dentro, cabe de preencher o cano de papelão, né? Colocando os pedaços de arame galvanizado para segurar a peça aqui também. Fazendo uma massa com uma parte de papel, uma parte de isopor, uma parte de cimento. Uma massa que fique numa textura macia, né? E vou estar preenchendo aqui sobre essa parte de baixo do suporte, mantendo os desenhos aqui até embaixo, né? Eu vou fazer como se fosse pétalas de flor, só que bem gordinha, né? Bem altinha. Eu gostei bastante desse formato, achei que ficou muito lindo. E vou acertando bem, vou encaixando a mão aqui, né? Pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho, todas as partes. Acertando com a colher também, apertando bem, para que fique bem firme depois que secar, né? E pelo lado de cima também vou fazer do mesmo jeito, só que menor. Aqui já a peça já deu uma secada, eu vou novamente com uma parte de cimento, 2 de areia, para dar o acabamento final aqui na nossa peça com o cimento. Vou passar por toda a peça, eu sempre umedeço a peça antes, né? É muito importante para que a nova massa possa colar melhor aqui. E vou alisando o melhor que eu puder, né? Vou fazer também na parte de baixo, no pé dela, né? No pé dessa coluna, mantendo o desenho que eu fiz aqui, né? E se você estiver gostando, pessoal, lembra de curtir o vídeo, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo novas ideias para vocês e compartilhando, né, que eu faço aqui para mim, eu gosto muito, né, e aí resolvo compartilhar com vocês, sempre trazendo novidades, novas diquinhas, procuro trazer o melhor para vocês. E é sempre importante, conforme a peça for secando, a gente tá sempre umedecendo, borrifando água nela, né, para que não seque muito rápido. Enquanto seque aqui o pé da mesa, eu vou fazer uma calda aqui de cimento com pigmento azul e cola. Eu vou usar algumas gotinhas de pigmento azul, 2 colheres de cimento e 1 colher de cola, e vou fazer uma natinha e vou despejar sobre a peça. E aqui, novamente com a cola, vou fazer uma natinha de cimento aqui para passar, para dar acabamento aqui por baixo da peça, que também é muito importante, né? Vou passar. Aqui eu utilizei 2 partes de cimento para 1 parte de areia e 1,5 colher de cola. Fiz uma massinha bem molinha para tampar as pontinhas de ferro, né, que ficou os ferros que a gente usou para tampar e também dar acabamento aqui na peça. Eu untei o pratinho, caiu o cimento nele, né, mas eu untei para não grudar essa peça aqui sobre o pratinho. E a mesma calda eu agrego mais água nela e vou fazer como impermeabilizante aqui para nossa peça. Vou utilizar a mesma caldinha de cimento que eu passei embaixo, com diferença que ela ficou um pouco mais molinha. E aí eu vou passar por toda a peça depois que secar totalmente, né? Sempre é importante ir umedecendo a peça para que ela fique mais resistente e não trinque, né, com o tempo. E depois que puxou um pouco essa calda de cimento, antes que seque totalmente, eu venho com a toalha bem macinha, úmida, levemente úmida, e vou passando na peça para que ela fique mais lisinha.
eu passo também naquelas partes inferiores, né, por baixo da mesinha, o suporte, né, e aqui eu vou molhar o tampo da mesinha e vou lixar com uma lixa d'água, né, fininha. Aqui eu tô limpando as tampinhas para que não fique cimento, porque eu não vou passar tinta nelas, né, eu vou deixá-las aparentes. Eu só vou passar a resina para proteger um pouco, né, e elas durarem mais. E depois que secar eu vou... Aqui eu já passei uma tinta branca, né? E essa que eu tô passando agora, pessoal, eu peguei a tinta PVA branca, acrílica, né? Coloquei um pouquinho de pigmento marrom e um pouquinho de resina e saiu essa cor aqui. Eu gostei dessa cor. E eu passei na peça toda, por baixo também do pé da mesa eu passei. E depois que secou, eu vim com a resina acrílica à base de água pela peça toda. Olha que lindeza que ficou, pessoal. E aí, você gostou? Muito obrigada por quem me acompanhou até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com algum amigo. Não se esqueça de ativar o sininho para todas as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.